Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte para Jesus, povo de Deus. Deus maravilhoso. Dá vontade de ficar adorando aqui o tempo todo, né, irmãos? Porque é gostoso, não é? E são canções que glorificam a Cristo. Meu coração se alegra com isso, irmãos. Fico muito feliz, muito satisfeito, em nome de Jesus. Queridos, eu não vou conseguir falar o nome de todas as pessoas que estão nos visitando hoje, porque são muitas pessoas. Mas eu quero cumprimentar todos vocês presentes aqui. Os meus amigos, aqueles irmãos e irmãs que passaram por esta igreja, que já congregaram aqui, que foram pastoreadas por mim em algum momento, não é? Está aqui a igreja do meu pai, o apóstolo Andrade, do pastor Jonathan, a igreja Atalaias, está aqui, onde eu nasci, fiz parte, outras igrejas, a banda, né? Resposta da Cruz, o irmão Anderson Leal, a todos vocês que estão, todos, os visitantes, os amigos, aquelas irmãs e aquelas famílias que estão nos visitando, está frequentando a igreja, são novos aqui na igreja, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É uma alegria poder recebê-los aqui em nome do Senhor. Também a nossa autoridade está aqui, vereador Diego Dantas. Obrigado, pastor. Deus abençoe pela sua presença em nome de Jesus. E todas as autoridades, os pastores, os líderes que estão aqui, obrigado pela sua presença. Eu quero que você prepare o seu coração em nome de Jesus. Mas antes disso, eu quero orar pelas crianças, que vai ter uma tarefinha especial, um culto para eles lá em cima. Não é? As crianças, somente crianças até 4, 5 anos que não lê, que não sabe ler. Tá bom? Hoje a irmã Sueli e a irmã Nice vai conduzir essas crianças. As crianças que já leem, continuam na igreja para ouvir a palavra, tá bom? Isso. Pode vir aqui na frente as crianças, rapidinho, cadê? Vem, pra gente orar. Oi, meu amor. Você tá aqui hoje com o tio, né? A Carol também tá aqui, da Igreja Batista Sião. Obrigado, Carol, pela sua presença. Deus abençoe. Olha o tamanho dele, como cresceu. Coisa boa. Vamos orar por essas crianças, porque é o futuro da igreja, né? Vamos aqui embaixo, para caber todo mundo. Vem todo mundo aqui, ó. Aí cabe todo mundo. Isso, bora. Mais aqui, isso. Estenda as mãos para cá, igreja, para a gente orar por essas crianças aqui. Em nome de Jesus, obrigado, viu, querida? A professora vai levar eles, viu? Pai, nós abençoamos essas crianças porque elas herdarão o reino dos céus. Nós abençoamos, Pai, porque elas serão o futuro da Tua igreja e vão continuar proclamando o Evangelho. Senhor, que elas aprendam lá a Tua palavra, que as professoras prepararam, e nós, os adultos, vamos continuar ouvindo a voz do Senhor aqui. É nisso que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para um presbítero ou um diácono ajudar lá, as meninas na escada lá, por favor. Tem muita criança menor. Tá bom, obrigado. Isso, vai lá, pode seguir a tia, vai lá. Vai, bebê, vai. Isso. Só criança bonita. Hã? O Dinho, ele vai voltar. O diácono Dinho, ele cresceu já um pouquinho. Toda vez, irmão, todo domingo a gente brinca assim com o Dinho, não tem jeito, viu? O Dinho não tem jeito, a gente brinca mesmo. Eu quero convidar, irmãos, nessa noite, o pastor Jonas, que vai trazer a palavra para nós, que vai trazer uma reflexão da parte do Senhor Jesus. Como disse no início, o Senhor tem preparado para nós algo a fim de que o Senhor seja glorificado. E eu não tenho dúvida, pastor Jonas, que o Senhor tem nos dado um tempo de sermos discípulos e depois preparar outros discípulos para a glória do Senhor, não é? Eu tenho acompanhado lá o crescimento da igreja, estou muito contente e feliz, viu? Em nome de Jesus, que Deus te honre lá com o pessoal, com o conselho, com todo mundo lá, em nome de Jesus, viu? Vamos ficar de pé, igreja, já vamos abrir já as Bíblias, ficar preparadas já para a gente já ouvir o homem de Deus. Senhor, nós também te oramos, Senhor, pela vida do teu servo que vai nos conduzir nesta noite. Nós queremos continuar cultuando e ouvindo a sua voz, porque desde o início, desde alguns dias que nós estamos prestando este culto racional e queremos continuar, mas hoje, Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos também ver espiritualmente, mas também abre o nosso raciocínio para que nós possamos perceber qual é a boa, perfeita
perfeita vontade sua em nós. Usa o teu servo para falar conosco nesta noite. É nisso que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou nem falar, mano, de muita história nossa, porque se a gente falar história nossa, a gente vai ficar aqui o dia todo, né? É porque é assim, gente, ó, ele é o mais novo, né? Mas é o mais feinho, coitado, né? Eu sou o mais bonitão. É nada, ele que é o mais bonitão mesmo. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. A Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cara, que alegria estar aqui diante de tantos amigos, né? Da igreja do Senhor Jesus Cristo. E realmente é maravilhoso. Rafa, Iago, Leal, Banda Resposta da Cruz, Leandro, né? Os amigos. Deus abençoe grandemente. Parabéns, IBRVA, né? Pelos 16 anos, para a glória de Deus. Hein, Lourdinha? A Lourdinha lá. Que maravilha. Igreja Apostólica está lá, está conosco. Meu irmão Diego Dantas. Cansado, hein, rapaz? O semblante está cansado. Queridos, abra suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número... Vamos ler a epígrafe e o versículo de número 2. Há uma graça de Deus aqui, irmãos, liberado sobre nós. E eu falo isso com o coração assim, aberto, porque é interessante, porque nós, desde o início do culto, nós percebemos de fato a graça superabundando esse lugar. E nos dando o privilégio de pertencer a esse Deus do qual nós nunca, jamais deveríamos pertencer. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e é Ele, por meio da graça, que nos possibilitou a vida eterna. E nós somos gratos aqui por esse momento, irmãos. Nós somos gratos a Deus, gratos ao Senhor. Glória a Deus. E é interessante, né? Porque o apóstolo Paulo, nesse texto de Timóteo, ele escreve preso em Roma, e ele também vai escrever a segunda carta de Timóteo, aonde ele pela última vez passa pela prisão. E eu estava lembrando, diante dessa graça que o Senhor está liberando sobre nós aqui, que também um jovem monge chamado Martinho Lutero passou sobre Roma, e foi naquele momento aonde os olhos dele se abriu. Ele teve ali, ele descobriu em meio à escória de um lugar dissoluto, um bem valioso, quando ele descobriu que a fé, que o justo viverá pela fé, conforme Romanos 1,17. E eu vou dizer, irmãos, eu sinto que é essa graça que nos possibilitou, por meio da fé em Cristo Jesus, que está aqui neste lugar. E eu sinto isso de forma nítida, clara, o Senhor revelando a nós de forma abundante. Então, em nome do Senhor Jesus, participe desse manar proposto por Deus. Nós não tínhamos condição alguma, mas foi por meio da graça e da misericórdia do Senhor que esse tesouro valioso nos foi possibilitado. A graça que está em Cristo Jesus. Quando Martinho Lutero foi aberto os olhos, quando de repente ele ouve um som como de voz de trovão, dizendo que o justo viveria pela fé, e ele foi de encontro a Romanos 1,17, e ali estava graça, favor imerecido, para a glória a Deus. E é interessante porque ele ergue os olhos atemorizado, ele salta dentro de si mesmo, e diante de muitos conflitos que estavam postos sobre os mestres daquela época, mas ele não teve dúvida
dúvida, ele não titubeou, e ele nunca teve algo tão claro como naquele dia, dizendo: a salvação não é obra humana, é obra de Deus. Aleluias, é mérito de Cristo Jesus. E como é bom, e nós estamos aqui, eu nem estava pensando nisso, mas nós estamos numa igreja reformada. E foi naquele dia, presbítero Fausto, que até os dias de hoje a reforma protestante possibilitou em que homens e mulheres de Deus, eleitos do Senhor, pudessem acessar esse lugar em Cristo Jesus. Você pode glorificar a esse Jesus que te possibilitou graça, que te possibilitou essa redenção, que te possibilitou esse perdão, que te possibilitou esse amor que transcende todas as coisas. Aleluias. Glória a Deus. 2 Timóteo. E na mensagem do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo, diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, diga comigo, idôneos, e para que também ensine a outros. Glória a Deus. Pai, nós te glorificamos. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Obrigado, Jesus, pela extensão da glória do Senhor que já move essa igreja. E nós estamos aqui, meu Deus, fazendo nessa palavra que estamos ministrando de forma coletiva, como Paulo nos descreveu aqui: vai e ensina para as testemunhas. E nós estamos aqui diante de um grupo, de um colegiado, de uma igreja, glorificando e respaldando e revelando esse ensino que em nós foi alcançado. E nós queremos te pedir, Senhor, que por meio da tua palavra o Senhor comece a se revelar, que o Senhor transcenda as nossas vidas, trazendo, meu Deus, perdão, redenção, trazendo a oportunidade de nós sairmos daqui, meu Deus, com algumas reflexões necessárias e, no mais, Senhor, fazendo o teu nome ser glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Jorge, eu prometo que eu afasto um pouco. Eu vou afastar aqui um pouco, que aí você melhora aí. Nós estamos diante de um texto que nós poderíamos falar sobre muitas coisas, mas como nós não temos muito tempo e nem vocês saco para tanto, então nós vamos apenas extrair algumas verdades daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Como disse Paulo ao escrever essa carta, ele está preso em Roma e enquanto ele escreve, era a última vez que ele estaria preso naquele lugar. E ele escreve ao seu filho Timóteo na fé, a fim de trazer algumas recomendações. E como Paulo sempre fazia, aquilo que recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Então Paulo sempre ouvia de Deus e anunciava aquilo que de Deus ouvia. É interessante que nesses últimos dias nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque nós estamos desejando falar muitas coisas sem que Deus tenha dito. E nós gostamos muito de mistificar coisas sem que as Escrituras não as ressalte. E é interessante porque Paulo ele sempre teve esse critério de deixar claro que os ensinamentos dos quais o Senhor lhe manifestou o coração, ele desejava passar aos demais.
por meio de cartas, por meio de viagens missionárias, por meio de pregações e por meio de momentos como esse, né? E é interessante, porque esse texto, e nós estamos diante de um tema, né? Ser e fazer discípulos para a glória de Deus. Você pode repetir esse tema em nome de Jesus? Diga: ser e fazer discípulos para a glória de Deus. É interessante, né? Porque o pastor Osés fez questão de deixar claro os discípulos que são revelados, o porquê eles se tornam e para que eles se tornam. Então, o que você é interessante, porque nós precisamos fazer um paralelo aqui. Porque entre a salvação e a missão, nós temos aqui um caminho muito largo para trilhar. Porque nós precisamos tomar cuidado, porque entre a salvação que é gratuita, a missão de Jesus dada a um salvo, embora a salvação de Deus não lhe exigirá nada, a missão de um salvo lhe exigirá tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque entre o que se é e o que se faz, e embora a gente precise entender que o que se faz é reflexo do que se é, nós precisamos distinguir que esse texto aqui, ele traz algo de forma genuína. Porque obviamente que Deus jamais vai exigir algo de você sem que você se torne isso. Antes de Deus pedir as suas mãos, Ele vai pedir de você o seu relacionamento. E é por isso que muitas das vezes nós não entendemos o porquê não conseguimos coisas de Deus, e quando conseguimos não é para a glória dEle. Porque nós amamos pedir as mãos de Deus, mas não gostamos de desfrutar dos pés do Senhor. Não desfrutar da essência de Deus só reprovará o objeto de sucesso, de êxito que você desejou. Só vai te reprovar. É interessante, nós fazíamos teologia e algumas pessoas falavam assim: rapaz, eu não vou fazer teologia, né, pastor? Porque teologia, os cabas viram soberbo. Já ouviu essas palavras, pastor? E a gente sabe que não é só teologia. A teologia revela o coração daqueles que já eram soberbos. Assim como alguém ganancioso, revelado pelo dinheiro, abençoado pelo dinheiro, revelará a sua ganância, o seu egoísmo. Então, nós precisamos fazer um paralelo aqui, porque a salvação ela é fornecida de graça. Diga, a salvação ela é gratuita, mas nós precisamos entender que a santificação vai custar muito caro para nós. E é interessante porque ser discípulo de Jesus, se tornar um discípulo, ele inclui obediência aos mandamentos, santificação e perseverança na fé. Você não pode se tornar um discípulo conforme o que Paulo nos descreve aqui na carta de 2 Timóteo capítulo 2, no versículo de 2, se você não considerar essas três coisas: a perseverança de um salvo, a santificação do mesmo e a obediência dos mandamentos daqueles que se dizem ser discípulos de Jesus. E aqui nós vamos rapidamente observar que quando Paulo exige que essa pregação se torne além daqueles que ouvem, ele também exige que aqueles que ouvem se tornem adequados para depois transmitir essa verdade. E entre muitos adjetivos e aspectos que nós poderemos colocar aqui ao longo da mensagem, é interessante que ele já começa incluindo a obediência ao Senhor. Porque, irmãos, no processo de santificação, a salvação é de Deus, dada ao homem. Agora, o processo de santificação prova o ser salvo e alcançado por esse Deus. E eu não sei quanto a vocês, mas no livro de João, no capítulo 14, versículo 15, a Bíblia vai dizer: se vós me amas, ou se vós me amais, obedecerei os meus mandamentos. 1 de João, capítulo 2, versículos de número 3 e 4, o texto vai dizer: e sabemos que o conhecemos. Ah, sabemos? Se guardarmos os seus mandamentos.
Porque aquele que diz, eu conheço, e não os guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Veja que no processo de santificação, há uma prova de fogo. No processo da salvação, nada seu lhe é possível. Mas no processo de santificação, de alguém que se diz um salvo, tudo seu é necessário. E eu não sei se você está aqui, mas no processo de formação de um discípulo, você precisa passar por esse processo de santificação. Ei, e sabemos que o conhecemos. Você conhece a Deus? Então tem que cumprir os mandamentos dele. Você conhece a Deus? Então tem que viver a vontade dele. Você conhece a Deus? Eu sou discípulo de Jesus, mas anda como se não se fosse, veste como não se fosse, vive falando como se não se fosse. Então a Bíblia aqui é enfática. No processo de adaptação, para que esse discípulo nasça, nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus. E veja que a obediência a Deus, ela é uma condição explícita para um discípulo de Jesus. Quer ser discípulo de Jesus? Já tem que rasgar o orgulho. Quer ser discípulo de Jesus? Já tem que parar de viver uma vida sem perdoar. Quer ser discípulo de Jesus? Já tem que parar de viver uma vida querendo provar para as pessoas que você é um pouco melhor do que elas. Quer ser discípulo de Jesus? Tem que obedecer os mandamentos de Jesus. E entre muitas outras questões, no processo de obediência, existe o processo da perseverança na fé, que eu poderia citar diversos textos sobre a perseverança na fé, que prova o estágio legítimo de um discípulo. Mas eu quero falar só sobre a santificação e a gente finaliza. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Para você que deseja ser um discípulo de Jesus, segui a paz com todos. Eu poderia encerrar o texto e reprovaria meio mundo aqui da plateia. E eu não estou dizendo como alguém que não se encaixa nela. Eu estou aqui com vocês. Seguir a paz. A gente gosta de Martinho Lutero. A paz, se possível, mas a verdade acima de tudo. Isso quando implica as verdades do Senhor. Mas a paz, ele é um critério absoluto que respalda um verdadeiro discípulo de Jesus. Irmãos, o cara que anda assim, indignado com a pessoa do lado. Você já viu isso aí, irmãos? Não, mas não tem, o problema não é seu. A maldade não é sua, a vida errada não é sua, mas você deseja dizer a essência do cara que é mal, da mulher que é mal, e agora são dois maus que se tornaram. E o texto vai dizer, segue a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o processo de fazer um discípulo, ele passa pelo processo de santificação. Santificai-vos, porque Deus fará grandes coisas no meio de vós. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo de número 3 e 4, o texto vai dizer, porque esta é a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? Deixa eu falar para você. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Existe uma vontade de Deus dos quais nós como discípulos, ou que dizemos ser discípulos, não desejamos. Mas hoje Deus está dizendo, há um processo para que esse discípulo se torne legítimo, para que esse discípulo se torne correto. E a Bíblia está dizendo, há uma vontade que eu quero. E como diz minha avó, não é 2 nem 10, é uma, a santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós sabais possuir o seu vaso em santificação e honra. Jeremias vai falar sobre o vaso na olaria, né? E eu vou te falar uma coisa, tem alguém que é vaso aqui? Eu sou pentecostal, irmãos, com cinto de segurança, mas eu sou. O quê? Então, em nome, olha lá, enche de azeite, pastora Lourdes. Eita, ela falou desembarque, recebe. Então veja, irmãos, que Deus tem uma vontade e que ela precisa urgentemente ser correspondida. Alguém que está disposto a fazer essa vontade de Deus aqui em nome de Jesus? Há alguém que deseja fazer a vontade de Deus?
Então, em nome de Jesus, um discípulo, ele se torna discípulo quando ele obedece os mandamentos e quando ele vive a santificação. Então, no processo de alguém salvo que se tornou um discípulo, a santificação é o carro-chefe. E olha que é interessante, porque o texto no versículo 2 vai dizer assim, ó, e o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis e idôneos. Eu não quero nem começar pela fidelidade, eu vou começar só pela idoneidade. Porque na fidelidade nós temos adjetivos de capacidade, de aptidão. Nós temos um exercício de alguém comprometido com o que se faz, de alguém preparado no que se é. Mas quando nós falamos de fidelidade, aí nós não estamos falando de um adjetivo externo, nós já estamos falando de um adjetivo interno. Aí, embora ele se revela no ser humano, mas ele é um adjetivo de caráter, de personalidade, de Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, Cristo fora de nós não tem processo de fidelidade, irmãos. Mas olha que interessante, porque você vai para o dicionário comum, aí você vai para a idoneidade, alguém totalmente preparado, alguém totalmente capaz, que tem condições de desempenhar funções, tarefas e cargos, apto, capaz e competente. Agora veja como nesses últimos dias, por falar de competência e por falar de alguém que é capaz, veja como nesses últimos dias, olha, Paulo está dizendo, nós precisamos falar dessa palavra, precisamos ensinar as pessoas, mas ninguém está querendo aprender isso aqui. Mas ninguém está querendo aprender isso aqui. E ele falou assim, e quando você for ensinar alguém, já encontra pessoas idôneas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Na igreja está difícil formar obreiros, lideranças e bons discípulos. Porque ninguém está disposto a ser bons humanos. Ninguém está disposto a respeitar as pessoas, dando um bom dia, pegando o papel que está no chão, sendo responsável, obediente e temor, seguindo os fundamentos fundamentais, dizendo bença pai, bença mão. Está zero. Ninguém mais tem idoneidade, irmãos, para adjetivos simples. Ninguém é capaz, muitas das vezes, de atribuir coisas superficiais que deveria ser, sabe assim, não deveria ser nada redundante, deveria ser algo simples a ser manifestado. E aí, quando ele vem para Jesus, você primeiro tem que ensinar ele a ser um bom homem. É por isso que Deus, quando veio na terra, ele não veio para ser Deus, ele veio para ser homem. Deus, ele era no céu, e aqui ele veio para ser um bom homem. Sê tu homem. Aí ele vem para a igreja, a gente tem que ensinar ele a viver a vida. Primeiro tem que ensinar ela a ter bons costumes comuns, a falar melhor, a pedir perdão, a dizer obrigado, a dizer pois não, por gentileza. Aí para formar o que Paulo gostaria que fosse formado por meio da palavra e da teologia, primeiro você tem que ensinar a teologia humanista. Não nessa secular que nós estamos falando, mas no critério comum. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas veja como a ausência da formação teológica bíblica tem anulado, tem passado longe da formação da igreja contemporânea. E quando eu digo isso, não se assustem, aqui não é simplesmente, sabe, não, irmãos, eu não estou aqui fazendo, não, irmãos, é nítido o que nós vemos. Nós abandonamos a escola bíblica dominical, ninguém quer saber de forma clara. Se você perguntar para um cristão se ele leu a Bíblia alguma vez na vida, ele vai ter dificuldade de te falar. Se a gente for falar sobre disciplinas espirituais, ele não sabe o que é isso. E não importa a igreja que você estiver, se ela é pentecostal, neopentecostal, reformada, tradicional, não importa. Disciplinas espirituais é um consenso comum. Era na época dos profetas, foi na época dos pais da fé. Os moravianos exerciam disciplinas espirituais. Não, os muçulmanos fazem isso, mas a igreja de Jesus, se nós disséssemos, me dê 2 adjetivos de disciplina, nós não saberíamos o que
que é isso? A leitura nos falta, a oração foi embora, o jejum já não acontece mais. Sabe por quê? Porque nós não estamos desejosos de ter idoneidade, de ter fidelidade, mas o Senhor está dizendo para cada um aqui nessa noite: hoje é dia de transformação. Ele está te chamando e te convocando para ser um discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus não é gerado com atrofia de desejo, de compromisso bíblico. A ausência bíblica mínima nos dias de hoje tem resultado uma igreja atrofiada. E aí nós vivemos uma igreja onde as pessoas continuam dizendo: não toquei nos meus ungidos, não julgueis para que não sejais julgados, Deus é amor, e descontextualiza os 66 livros, porque não deseja lê-los com complexidade, com perfeição. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: há um desejo do Senhor para que os discípulos se revelem nesses últimos dias. Mas eles não poderão ser revelados se não tiverem um compromisso mínimo. Ei, Marivaldo, eu estava lembrando aqui. Sério. Eu fui para uma entrevista. Eu não sou muito de dar exemplo, mas eu vou dar esse. Eu fui para uma entrevista, 60 candidatos. Estou falando de idoneidade, aptidão, capacidade, competência. Porque Paulo está falando isso aqui. Eu fui para uma entrevista, aí o setor de recursos, o RH, de recursos humanos, entrevistou 60 candidatos. E é interessante, né? Porque eles foram fazendo a peneira, né? Como vocês já sabem. Nós ficamos lá de 9 da manhã às 5 da tarde, fazendo uma entrevista. Eu lembro que era uma área de coordenador, então exigia um pouco mais essa entrevista. Não era um valor um pouco mais considerado, e eles não gostariam de colocar qualquer pessoa. Mas o desfecho dessa história, nós não sabíamos que, no final, eles não desejariam escolher o que eles escolhiam, eles precisavam de muito mais. 60 candidatos e apenas 2, entre eu, comigo 3, foram selecionados. Ao fim da entrevista, eles revelaram que eles precisavam de 25 candidatos para compor as demais lojas que estavam sendo abertas. Mas por falta de alguém apto, capaz, eles não puderam, tiveram que adiar aquele momento. E é interessante isso aqui, né? Porque é isso que acontece, irmãos, quando não se tem idoneidade, é isso que acontece quando as pessoas não estão aptas. Mas quando nós viemos para o Evangelho de Jesus, queremos nos tornar discípulos de Jesus, nós precisamos entender que há exigências, existem critérios dos quais o Senhor está nos convidando hoje. E Paulo convida Timóteo, para Timóteo convidar os seguidores e os seus alunos, dizendo: procura homens fiéis e homens idôneos. As vagas, no final das contas, Marivalda, não foram preenchidas devido à dificuldade de encontrar pessoas adequadas. Eu não sei quanto a você, mas a minha Bíblia continua dizendo no livro de Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Sabe onde nós erramos? É que nós queremos ser o próximo pastor, mas nós não queremos ser o próximo profissional do qual a glória de Deus vai se manifestar lá. Nós queremos ser o próximo diácono, mas nós não queremos ser o próximo profissional que vai glorificar a Deus nas diversas áreas que a sociedade precisa.
Nós reclamamos do atendimento do hospital, mas você não está lá para ocupar a vaga que só um cristão deveria ocupar, para recepcionar as pessoas com gentileza. Aleluia! Então, em nome de Jesus, Deus está procurando discípulos, e os discípulos precisam ser idôneos. Os discípulos precisam entender que há uma necessidade de cumprir adjetivos dos quais o Senhor está clamando, para que nós possamos estar aptos para esse lugar. Agora, idoneidade e pessoas fiéis são diferentes. As atribuições aqui são totalmente distintas, porque quando nós falamos de alguém idôneo, como disse, nós estamos falando de alguém esteticamente preparado, de alguém qualificado humanamente. Agora, quando se trata de fidelidade, nós estamos também falando sobre atributos morais, comportamentos éticos fundamentais. E eu não sei, irmãos, mas o Senhor está escolhendo pessoas para ser seus verdadeiros discípulos, mas não sem esses adjetivos necessários. E a Bíblia está dizendo, Paulo está recomendando, procura confiar a palavra para esses diante de testemunhas, mas por favor, procura fiéis, procura idôneos, procura fiéis, procura idôneos, e aí sim, E eu creio que nessa noite Deus está nos convocando. Deus está nos convocando para sermos reformados. Deus está nos convidando para sermos confessionais. Deus está nos convidando para sermos missionais. E se você se alistar no exército de Cristo, é isso que nós vamos encontrar. Agora escute o que eu vou lhe dizer, porque quando nós falamos de alguém fiel, nós estamos falando de alguém de confiança, de alguém leal, de alguém com lealdade, alguém que tem palavra. Não, alguém tem uma palavra só. Eu já vi muitas pessoas de palavra e decidiram ter outra palavra dias depois. Vocês não conhecem ninguém assim, não vou nem pedir para vocês levantar a mão. E é isso que Paulo está dizendo. Eu preciso de pessoas fiéis, pessoas dos quais você pode encarregar alguma coisa e deixar que ele será confiável, eles serão leais, eles terão comprometimento. Homens e mulheres de uma palavra só. E por falar de uma palavra só, nós precisamos lembrar de Noé, porque Noé, irmãos, decidiu por 40 anos fazer a arca diante de uma única palavra que Deus tinha dado. Eu não sei você, mas no livro de Gênesis vai dizer: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. E por que ele era o que era? Lá na Galeria da Fé, em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, o texto vai dizer: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca das coisas que não viam, e sendo temente e fiel a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua família. Eu não sei quanto a você, mas você precisou de uma motivação hoje, uma amanhã e uma depois de amanhã. O que o teu pai te disse não te serviu para daqui uma semana, ele precisou repetir de novo. O que o teu pastor te disse por meio da palavra, precisou falar de novo daqui um mês, numa pastoral. Mas Jesus está dizendo: Noé não decidiu, ou melhor, Noé decidiu fazer o que tinha que fazer 40 anos antes, e ele só conseguiu realizar 40 anos depois. Será que uma palavra é suficiente? Deus está empregando aqui nessa noite e convocando pessoas para dizer: eu preciso de homens e mulheres fiéis, mulheres e homens que têm uma palavra só. Eu vou dizer: assim diz o Senhor, e não precisa de novo o profeta dizer novamente, e não precisa de novo a Bíblia ser aberta novamente, e não precisa de novo uma outra oração novamente, porque você já sabe o que precisa ser feito. É desse tipo de gente que Deus está dizendo: é esses que eu quero confiar e convocar para serem meus discípulos. Confiança, que por sinal José tinha. Quando a mulher de Potifar rasgou as suas vestes, ele era o cara mais confiável. Não sei como estão os discípulos dos dias de hoje.
Você não precisa nem rasgar as vestes, é só mandar um WhatsApp. Pelo WhatsApp, o pau já quebra. Pelo WhatsApp, o negócio já dá ruim. Deus está convocando homens de confiança. Fidelidade tem a ver com confiabilidade. Se você não é confiável, então você não pode exigir de Deus aquilo que você não é confiável para sustentar. Deus só sustenta coisas grandes para pessoas confiáveis. Então, em nome de Jesus, nem grandes nem pequenas. Você não está disposto a ser confiável por Deus, nem grande nem pequena. Então, em nome de Jesus, José veio à mulher de Potifar, e o texto de Gênesis 39:9 vai dizer: ninguém há maior, José falando, não há ninguém maior do que eu aqui nesse reino. Potifar me confiou tudo a mim, a chave dos celeiros do reino. A única coisa que ele não me confiou foi você, por ser mulher dele. Você acha que eu vou abandonar a confiança de Potifar e ainda pecar contra o meu Deus? Será que tem alguém de confiança disposto a dar essa palavra quando as propostas vêm? Aí eu vou usar Thales Roberto, e todo dia a proposta vem. Mas no chamar, você cai ou você é uma pessoa confiável? Então, em nome de Jesus, se você é confiável, então você é discípulo do Mestre. Se você é confiável, então você é discípulo de Jesus, porque o que Cristo espera de nós é fidelidade. Fidelidade. Será que você é confiável? Será que você pode ser confiável? Idoneidade, adjetivos de competência. Já a fidelidade, nós estamos falando de caráter. Nós estamos falando de personalidade, de quem preserva princípios, valores, de quem não está disposto a negociar fundamentos. E é interessante, né, irmãos? Porque por falar de confiança, aqui para nós estamos no período político, irmãos. O que mais eu tenho visto é pessoas não confiáveis. Fala a verdade, irmãos. É sério. E no meio gospel, irmãos, é o que mais tem. Irmãos, o que mais eu tenho visto pessoas se vendendo, irmãos. Ele dá uma palavra hoje e desdá uma amanhã. Amanhã ele decide mudar de novo. E eu não estou dizendo alguém, porque a palavra ela pode ser mudada quando ela se é entendida de forma diferente, por um crivo da verdade, e só a palavra é a verdade. O texto de João, né, pastor Osés, capítulo 8, versículo de número 31 e 32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e é a verdade que vos libertará. Toda a verdade ela precisa ser fundamentada para aplicar princípio de confiança. Então, em nome de Jesus, irmãos, Deus está chamando recrutas para serem discípulos de Deus, a partir de discípulos fiéis e de discípulos idôneos. E é interessante porque quando nós falamos de fidelidade, lá no capítulo 1, no versículo de número 15, Paulo ele já teve um processo de infidelidade. Porque o texto vai dizer que Paulo estava considerando que provavelmente ele tinha recebido o abandono de alguns dos seus. É tanto que ele cita lá Figelo e Hermógenes. Olha que interessante. Irmãos, em nome de Jesus. Agora, calma que eu não estou dizendo aqui sobre alguém que está aqui dizendo assim: eu sabia que aquela pessoa não é confiável. Eu quero saber se você é de confiança. Porque o negócio não é você olhar para alguém e dizer: ainda bem, fala Deus, eu sabia que aquele fulano não era. Eu quero que você olhe para dentro de si mesmo e revele-se agora em Deus. Você pode ser confiável, porque se você é de confiança, então aproprie-se desses adjetivos que o Senhor está colocando sobre você. Então você será chamado de discípulo do Senhor. Nós não estamos livres, irmãos, de sofrer infidelidade. Não tem jeito. Nós sempre teremos alguma coisa, de alguma forma. Confia-o. Existe uma ordem expressa, irmãos, aqui no texto. Confia-o a homens fiéis e idôneos. Confia a eles. Jesus está disposto a confiar. Eu quero saber se você está disposto a se rever com Deus e se tornar-se alguém idôneo e fiel ao Senhor. Porque o texto não é uma promessa. Não, o texto
um veredito, confiam. Existe uma ordem expressa de Paulo, irmãos, dizendo a Timóteo para que transmita o ensino a homens fiéis. Deixa eu aproveitar e dizer, nós somos missionais. Quem são missionais para a glória de Deus? Então Deus está dizendo, Ele te confiou essa palavra. Agora você precisa reverberar aquilo que Ele te confiou. Todo cristão, irmãos, tem a responsabilidade de ensinar a sã doutrina a todos que lhe cercam. Todo cristão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, onde disse, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, o que eu aprendi, isso também vos ensinei. Repita comigo, ser e fazer discípulo. É por isso que Mateus, ele vem para nos dar um contexto, porque Deus não quer só que você seja um. Porque todo mundo que é salvo, decide se santificar. Qual é a prova de um salvo? As obras. As boas obras, né? Do quais Efésios disse que ele nos fez de antemão para que andássemos nela. Então deixa eu te falar uma coisa. Para você ser discípulo, você também precisa fazer discípulo. Porque ninguém que negligenciará o que se pode fazer, o que se deve fazer. É por isso que Mateus capítulo 28 está claro, ide por todo mundo, ide portanto por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Está disposto a ser discípulo? Então Jesus está te convidando a esses pontos fundamentais. Agora é interessante, e eu já quero caminhar para o final. Eu encontro aqui 3 características que Paulo deixa claro acerca de um discípulo. Ele faz uma analogia, ele faz ali uma abordagem colocando aspectos da época. Para o povo grego, a turma gostava de uma competição, jogava os atletas lá para competir, e aí Paulo vai falar sobre o soldado, Paulo vai falar sobre o atleta, e Paulo vai falar também sobre o quê? Sobre o trabalhador. E é interessante porque dentro dessas 3 perspectivas, no versículo 3, olha o que nós vamos ouvir aqui, Paulo dizendo, sofre pois comigo as aflições, como o quê? Um bom, abre a Bíblia aí, irmãos, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3, rapaz, esse Zé é ruim, né, cara, ele não põe o texto aqui no telão, tá certo, pastor Zé, eu acho que eu vou aplicar essa metodologia lá na Atalaias a partir de hoje, para ver se o povo fica de Bíblia aberta. E olha que nós já estamos falando sobre isso, de Bíblia aberta há um bom tempo. Glória a Deus, pastor Osés. Irmãos, sofre pois comigo as aflições, como o quê? Um bom soldado. E aqui é interessante, porque o adjetivo aqui de Paulo, e eu quero até parafrasear com o contexto que a igreja da contemporânea tem vivido e tem falado. Leal, eu tenho visto a igreja falando que a igreja virou hospital. E tem frases rolando aí pelo Instagram e pelo Facebook e pelos WhatsApp da vida dizendo igreja é um hospital, igreja é um hospital. Porque todo mundo só quer vir para a igreja para ser acolhido, amado e abençoado, mas ninguém quer fazer mais nada além disso. Aí, quando a gente coloca a referência da igreja um hospital, cai por terra o que Paulo estava falando, porque o aspecto aqui que Paulo está falando de soldado tem muito mais a ver com a igreja se referindo a um quartel general, a um exército, irmãos, do que propriamente um hospital. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu sei que, irmãos, me perdoe, pastor, mas conversa, a igreja também é para ser cuidado, sim, irmãos, mas todo quartel, irmãos, todo quartel tem lugar de enfermaria. Agora a igreja é um quartel,
A igreja é para você vir aqui e trabalhar. A igreja é para você vir aqui guerrear. E nesse aspecto você precisa ter adjetivos de um bom soldado, qualificado, fiel, idôneo e capaz de agir e capaz de fazer. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja está mais próxima do que de um quartel, embora todo quartel tenha sua enfermaria, do que propriamente de um hospital. E é interessante porque o próprio texto de Ezequiel, capítulo 37, vai dizer: e olhou, e eis que se levantou um grande exército. Na visão que Ezequiel tinha, ele não via um monte de gente enfermo no hospital, não. Ele viu um grande exército que estava se posicionando para a glória de Deus. Efésios capítulo 6, Paulo também vai atribuir a ideia das armaduras de Deus, dizendo: olha, a igreja tem esse aspecto. Qual é o aspecto da igreja? A igreja tem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade, o sapato da preparação do evangelho. Então, em nome de Jesus, o aspecto da igreja é de um quartel, irmãos, é de um exército posicionado. E Paulo faz essa avaliação dizendo: sofre, pois, comigo as aflições de Cristo como um bom soldado. Vai embora da guerra, irmãos. Soldado vai embora. Soldado fala assim: não deu para mim. Não tem nem mais braço, ele vai embora. O soldado não tem mais perna, vai embora. Irmãos, então, em nome de Jesus, se você é um soldado de Cristo, com base naquilo que o apóstolo Paulo está designando a Timóteo e a igreja, eu quero dizer para você: sofre, pois, as aflições de Cristo como um bom soldado. Alguém que não está disposto a arredar o pé até que a obra se conclua, até que a obra termine e até que a missão seja validada. Por meio da espada do Espírito. Então, em nome de Jesus, valide essa visão de um soldado. Você não é projeto furado, você não é projeto falido, você não é como aqueles que retrocedem, você é aqueles que permanecem para a glória de Deus. Um outro aspecto e outra característica ele coloca sobre a ideia de um atleta, a ideia de um competidor. E é interessante porque os jogos atléticos daquela época, né, pastor Oséia, dos gregos lá daquela época, eram exigidos um árduo treinamento. Era exigido um treinamento incansável. Irmãos, toda vez que eu vejo Paulo Oleal falando sobre esse competidor, sobre esse atleta, irmãos, e não tem jeito, eu tenho que olhar para as Olimpíadas, embora a gente não goste do contexto delas, mas eu estou falando dos camaradas. Hoje um competidor, seja na esfera de handebol, futebol, vôlei, corrida, natação, seja lá o que for, irmãos, eles treinam cerca de 3 a 5 horas diárias, incansavelmente. Mas os atletas que decidiram ser discípulos de Jesus não querem ler a Bíblia um dia, não querem orar por 2 horas, não querem jejuar e exercer as disciplinas espirituais. Então, em nome de Jesus, hoje a igreja se levanta dizendo: eis-me aqui, Jesus, eu quero ser um competidor na tua obra, um atleta na tua obra, me posiciona. Você vai sair daqui como um discípulo, alguém que está disposto a voltar para casa e fazer o dever de casa como deveria. Se o pastor fosse um pai de vocês, ele todo dia queria saber como é que está o dever de casa. Só que nem o pastor é pai, e nem vocês são filhos mimados,
que precisam, nem são bebês que precisam de babás, e nós precisamos voltar para nossa casa hoje e viver o que Paulo nos recomendou no dia de hoje. Voltar para nossa casa amanhã e viver o que Paulo nos instruiu no dia de hoje. Voltar para nossas atividades comuns e viver não o extraordinário, mas a vida ordinária em Deus. Voltar para as nossas casas dizendo: eu preciso ser um bom atleta para o Senhor. Como? Me qualificando todos os dias. Quanto tempo você gasta com aquilo que você não gosta, sugere o nível de maturidade que você tem. Sabe como eu sei que você cresceu em maturidade em Deus? Quando você faz aquilo que não desejaria fazer. É por isso que você está agindo. É por isso que as coisas estão indo tudo bem. A empresa rompe, os negócios vão em vento em polpa. Eu quero saber que, como discípulo de Jesus, como vocês estão atribuindo essas mesmas exigências, e Deus está te convocando. Eu quero você como soldado, eu quero você como atleta, como um competidor, como um competidor. Aleluia. E é interessante porque esses competidores, eles desejam alcançar a coroa corruptível, como Paulo descreve na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Eles competem para a coroa incorruptível, mas nós para a coroa incorruptível. O nosso prêmio da salvação, irmãos, não é aqui, é na eternidade. Mas a eternidade é para quem se adequou aqui. É para quem se arregimentou para essa boa obra. É para aqueles, como diz mais adiante em Timóteo, que não se embaraçou com as coisas dessa vida. Quem está disposto a ser esse discípulo fiel? E eu termino aqui. Jorge, meu amigo Jorge, paga o lanche hoje, Jorge. Ó, isso é um sim? Conheço você, Jorge. Olha que interessante. Eu encerro. Paulo traz um outro adjetivo, apóstolo Andrade. Diácono Wilker. Ele fala assim, ó, lá no versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Ele fala do lavrador que trabalha arduamente. Então ele está falando de quem? Do trabalhador. Sabe o que eu amo no ministério? É que ministério não é o ministério que a gente acha. Ministério, vida abundante. Serviço, vida abundante. Ministério, resposta da cruz. Trabalho, resposta da cruz. Ministério, atalaias. Serviço dos atalaias. Ministério. Irmãos, o povo ama esse negócio. Já viu isso? Aí os pregadores estão assim: ministério, fogo e glória. Tipo assim. Que é isso? Que loucura é essa? Trabalho, meu filho. O conceito comum da palavra ministério é trabalho. E Paulo vai comparar um verdadeiro discípulo de Jesus a um trabalhador árduo. Há um trabalhador que não está disposto a negligenciar o ofício que Deus colocou nas suas mãos. Entenda, para a glória de Deus, a negligência ou a preguiça não pode ser um traço no caráter de um discípulo amado de Jesus. Não pode. Como é que você está desempenhando esse conceito de trabalho? Na vida de Deus, na vida da família, na vida secular, porque Deus não chama preguiçosos. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 20 que o reino de Deus é constituído por trabalhadores. Eu fico pensando no reino de Deus trabalhando, Léo, tipo assim, vou até fazer aquelas viagens, né, mirabolantes dos pregadores. Imagine só nos céus o povo trabalhando. Mas o texto está dizendo que o reino de Deus é constituído por trabalhadores. Obviamente que nós não estamos falando de um reino metafísico, nós estamos falando desse reino que já está instalado entre nós, o reino eterno, firmado em misericórdia, um reino de justiça, um reino de igualdade. Aleluia! O reino de Deus é constituído de quê?
mas você não está disposto a trabalhar no reino do qual Deus constituiu. Aí, glória a Deus, o reino de Deus está entre nós. Como é que está o seu trabalho? O que você está fazendo no reino? Como é que está a sua atividade na igreja? Como você tem se ocupado desse trabalho? Ô irmãos, alguém ainda quer ser discípulo de Jesus porque tem trabalho. Se quiser discípulo de Jesus, tem que trabalhar para Jesus. Não, se quiser ser discípulo de Jesus, tem que regaçar as mangas e falar assim: eis-me aqui. Se quiser ser discípulo de Jesus, tem que ser convocado para não estar embaraçado com as coisas dessa vida, mas tem que estar embaraçado com as coisas da eternidade. Quer ser discípulo de Jesus? Então você vai ter que rogar, como disse o texto: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua colheita. Cadê os? Eu vou fazer que nem os pentecostais. Cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Não, mas é trabalhador, não é trabalho de falácia. É trabalho de ação. Não é trabalho de percepção teológica mirabolante e não sei o quê, espacial braço, cooperar, auxiliar, diaconia, servir, ser escravo de Jesus para a glória de Deus. Está disposto? Então hoje Jesus está te convocando para ser um discípulo dele. Jesus está te convocando para ser um discípulo dele. 16 anos teve trabalho, rapaz. 16 anos não se faz não. Grava aqui, dá trabalho. Põe exclusivo ainda aqui na IBA. 16 anos dá trabalho. Rafinha, resposta da cruz dá trabalho de ser quem era. Alguns 2 anos atrás, eu vi vocês no início da caminhada, rapaz. Precisou trabalhar, arregaçar as mangas e perseverar no trabalho, consciente de que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir até o último dia. Agora, pastor, hoje é festa, então estou lá. Trabalho. Cadê os diáconos que não servem? Cadê os evangelistas que não evangelizam? Cadê os pastores que não pastoreiam? Cadê os cooperadores que não cooperam? Cadê os missionários que não fazem missão? Aonde estão vocês, trabalhadores? Eu vou falar: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. E o pastor Osés está orando: Senhor, manda trabalhadores, porque o texto diz para orar assim. E o pastor Osés está clamando, e o apóstolo Andrade está clamando, e o presbítero Fausto está clamando, e nós estamos clamando, e Deus precisa enviar, e alguém precisa se disponibilizar. Eu finalizo louvando a Deus pelo discurso de Paulo na formação de Timóteo para ser discípulo, e na aptidão de Timóteo, e na fidelidade de Timóteo, e na idoneidade de Timóteo, de fazer conforme foi ensinado, aplicando a sua vida, o seu estilo de vida para a glória de Deus. Finalizo dizendo que o serviço para Deus não é uma opção. Finalizo dizendo que Deus nos salvou por meio da graça, mas de antemão já nos preparou boas obras para que nós pudéssemos andar nelas. Então, em nome de Jesus, o trabalho desde o Éden é criado por Deus. Então não saia desse lugar. Deus está chamando você para um trabalho nele. Deus está te chamando. O que o Senhor espera de nós nesses últimos dias, discípulos de Jesus, é o que Lucas disse, é que o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, 23, disse, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Discípulos de Jesus é seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus não tem crendice, seguidor de Jesus não tem misticismo, seguidor de Jesus não tem balela, seguidor de Jesus não tem achismo, seguidor de Jesus não tem eu acho. Seguidor de Jesus está dizendo assim é melhor. Seguidor de Jesus faz conforme Jesus está te abordando.
O que o Senhor espera de nós como discípulos é o que o Evangelho de Jesus, segundo João capítulo 15, versículo número 8 diz: nisto é glorificado o Pai, que deis fruto, assim serei os meus discípulos. Ser discípulo de Jesus é o que ele se refere em Mateus capítulo 5, versículos de número 13 até o 16, quando ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e quando ele continua dizendo assim: pois brilhe também a vossa luz dos homens, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Discípulo de Jesus tem obras, discípulo de Jesus trabalha, discípulo de Jesus não se põe como coitadinho, é quartel, ele tá louco. Irmãos, eu era do quartel, irmão, para ir para a enfermaria você pensava 10 vezes para chegar lá. Mas no conceito do evangelho a gente quer assim, pastor: ah, pastor, eu estou aqui, você não veio me visitar. Que o Espírito Santo nos ajude a nos tornarmos discípulos confiáveis para a glória de Deus, o nosso Pai em Cristo Jesus. Levante em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem nos convocado, nos chamado, Senhor, para nos tornarmos um com o Senhor, para nos tornarmos um com a sua obra redentora, para nos qualificar para um projeto do qual, Senhor, nós precisamos nos adequar, nos adaptar, nós precisamos, meu Deus, nos corrigir. E hoje o Senhor falou aos nossos corações como quem brada aos corações, dizendo: está na hora de que alguns adjetivos sejam adjetivos notórios nas nossas vidas, e nós não queremos sair daqui sem que isso se aperfeiçoe em nós, sem que essa obra seja construída em nós. E como foi dito aqui pelo Leal, enquanto nós vamos desconstruindo conceitos, enquanto nós vamos desconstruindo sistemas, nós somos construídos pelo Deus eterno, nós somos construídos pelo Deus de amor, nós somos construídos pelo Deus justo. Oh Pai, então em nome de Jesus, aperfeiçoa os teus filhos e ministra sobre eles, meu Deus, a glória do Senhor, para que eles sejam possibilitados de viver uma vida na total dependência do Senhor, sejam racionais, conscientes, como alguém que declara um culto racional, um culto agradável, do qual a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Senhor, como diz em Romanos 12, abençoa a tua igreja, os eleitos do Senhor que se dispõem nessa noite para ser discípulos do Senhor e andar como o Senhor quer que nós andemos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos 16 anos da IBRVA, que essa igreja continue sendo cristocêntrica, edificando vidas, restaurando, meu Deus, a tua palavra, sendo de fato verdadeiros reformadores do evangelho e propagadores dessa verdade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos. Que essa palavra desculpa, é porque ele chora, eu choro, não tem jeito. Né? É o chorão, os dois chorão. A minha gratidão a Deus e a cada um de vocês aqui presente. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Eu fico muito contente. Nós vamos encerrar o culto desta noite. É só o primeiro dia, amanhã nós continuamos, como eu já disse. Às 9 da manhã nós temos uma ação social, quero convidar você e a sua família. Logo mais à noite nós vamos continuar, não é? Resposta da Cruz vai continuar servindo a Jesus de manhã e à noite de novo servindo a Jesus. Em nome de Jesus, né? E você que está aqui, mais uma vez a minha gratidão aos meus amigos, aos meus irmãos,
à minha família, aos irmãos da igreja local, ao presbitério desta igreja, a todos que estão aqui presentes, em nome de Jesus. Vamos levantar nossas mãos para os céus? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. A igreja local preparou um lanche para vocês, ficam à vontade. Quem quiser tirar foto ali no banner, pode ficar à vontade. Isso, tá livre. Preparou um lanche para vocês. Gente, o meu abraço. Eu vou ali abraçar vocês com a minha esposa. Deus abençoe, semana de bênção. Eu me despeço em nome de Jesus. Até amanhã, às 9 da manhã, em nome de Jesus.